Olá, uma boa noite para você. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento humano. Estou aqui mais uma vez para o nosso bate-papo semanal, que agora já não é só às quintas-feiras, né? Agora nós temos lives às segundas, às vezes aos sábados, aos domingos. Estou sempre aqui com você, trazendo informações sobre saúde da pessoa idosa e também sobre saúde da cuidadora, dos cuidadores de idosos. E o assunto de hoje é a anemia entre pessoas idosas. Eu tenho pedido frequentemente, sempre às sextas-feiras, que vocês coloquem os temas de vocês, que vocês tragam sugestões, dúvidas do dia a dia do cuidado ao idoso ou do cuidado à própria cuidadora, né? E vou partindo dali das sugestões de vocês para trazer os temas das lives, né? Então, o segundo assunto mais pedido nessa semana foi a anemia, e por isso que hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre esse assunto, tá bom? Quero dar uma boa noite para Neilma de Jesus, Glaciete Ferreira, seja bem-vinda. Glaciete que está lá no SOS Alzheimer, né, Glaciete? Seja muito bem-vinda a mais uma live, aos demais sejam todos bem-vindos. Isabel Calisto, mais uma vez aqui conosco, né? Isabel frequente também, Isabel, Glaciete, Neilma, galera que está aqui toda quinta-feira junto. Quero lembrar vocês para sempre ficar de olho, tá bom? Porque eu estou aumentando a frequência de lives, então assim, essa semana a gente já teve live segunda, ontem não tivemos porque a live foi no SOS Alzheimer, estamos aqui, então assim, a frequência de lives vai aumentar, então não coloquem na cabeça de vocês que é só quinta não, fiquem atentas que sempre às 21 horas eu vou estar aqui, sempre que for possível, na medida do possível, todos os dias, tá? Nesse horário, porque eu percebi que é o horário que é mais tranquilo para vocês também, que vocês podem participar, e para mim também é um horário que fica maravilhoso, tá bom? Quero dar mais uma vez boa noite aos que estão entrando, coloque seu boa noite, diga de onde você é, compartilhe a live, tá? Como eu disse no início, o assunto de hoje é a anemia de pessoas idosas. Infelizmente, a maioria dos idosos acredita que é comum, os familiares também, e parte dos médicos também, né? Quando o idoso é diagnosticado com anemia, muitos médicos falam, mas é comum ter anemia, é comum em pessoas idosas. É comum, mas não é normal. Anemia é sinal de alerta, é sinal de que alguma coisa está errado na saúde da pessoa idosa. E muitas vezes essa pessoa ela vai se acostumando, ela vai se adaptando, vai adaptando a rotina dela aos sinais da anemia e fica com uma anemia crônica, que pode trazer vários outros problemas de saúde, tá? Então a anemia não é normal, a gente precisa entender quais são os sintomas e levar isso para outras pessoas. Então por isso que eu peço a vocês, compartilhe, marque os amigos, marque os idosos, marque os cuidadores, para a gente desmistificar mais uma vez um assunto, tá? Teve uma colega que colocou aqui para a gente falar sobre a questão de feridas em diabéticos, tá? Eu vou anotar a sua sugestão aqui, para que a gente possa sim conversar sobre esse assunto na próxima live. Quero dar uma boa noite para Maria Teodora, que também está lá no SOS Alzheimer, né, Maria Teodora? Zilma Maria, boa noite de Goiás. Cirlane Martins, deixa eu ver quem mais. Tem uma galera forte aí que está entrando. Gente, sejam todos bem-vindos mais uma vez para essa live. É com muito prazer que eu estou aqui para esclarecer de forma simples, né? Você que já me conhece sabe que de forma simples, para que você entenda, para que qualquer pessoa entenda as informações sobre esse assunto, sobre vários outros quando eu venho aqui conversar, né? Porque muitas vezes o médico, quando ele vai conversar com o idoso, vai conversar com os familiares, ele utiliza uma linguagem muito técnica. E aí você que é idoso, você que é cuidador, não consegue entender. Então a minha missão aqui na internet não é só trazer conhecimento, tem muita gente aí que traz também, que vem aqui e fala, né? Mas trazendo uma linguagem simples para que vocês realmente possam entender, possam aproveitar e possam tomar posse da saúde de vocês e auxiliar os nossos idosos, então, nesse processo, né? Nessa fase de envelhecimento que é desafiante, mas que também a gente tem que ser muito grato, né? Quem não morreu, vai passar pela fase do envelhecimento, então é importante saber viver essa fase, tá? Então, Cirlane, Zilma Maria, Maria Teodora, boa noite para todos, tá bom? A Glaciete, vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Ela falou que o marido dela foi diagnosticado com anemia, né? Fez um rastreamento com fezes, porque às vezes pode ter sangue oculto, ele pode estar com algum problema e tá perdendo sangue ali por conta desse problema e não sabe, por isso tem anemia. Então, vou falar sobre esse assunto também, tá bom? Boa noite, Márcia Helena, de Indaiá, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Márcia. Gente, já vou iniciar a live. Quem não compartilhou, compartilha, curte, coloque seus comentários e anote aí as dúvidas para o final da live, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei no início da live, existe um mito
de que a anemia, de que é normal o idoso ter anemia, de que todos os idosos vão ter anemia e muitas vezes isso não é tratado. E aí, o que acontece? A anemia, ela na verdade ela é um sinal de alerta de que tem algum problema, de que esse idoso está com alguma doença, ele está com alguma deficiência, que isso precisa ser corrigido para que ele volte a ter mais qualidade de vida, tá? Então, a anemia não é normal em pessoa idosa. A primeira coisa que a gente tem que entender, tem algum distúrbio que a gente tem que corrigir. Muitas vezes vai ter que suplementar, ou esse idoso pode estar com determinados problemas de saúde que eu vou citar aqui e que justifique essa anemia, mas não é normal, não é comum, muitos idosos têm, mas apesar de ser comum, não é normal. É comum porque não é tratado, tá? As pessoas concebem isso como se fosse algo realmente que todos os idosos vão ter e não é dessa forma, tá? Dá uma boa noite aí para Irene, Marlene e Stephanie, sejam bem-vindas, meninas. E aí o que acontece? Em geral, o idoso vai se adaptar. Por exemplo, o idoso, os sintomas da anemia, eles são insidiosos. O que isso significa dizer? Eles vão crescendo aos pouquinhos, né? Eles não aparecem de uma hora para outra. Eles vão aparecendo aos pouquinho. Então, esse idoso ele vai se sentir cansado, ele vai se sentir fadigado, como se estivesse trabalhando muito, como se estivesse fazendo um trabalho exaustivo físico, né? Ele vai sentir dispneia, dificuldade para respirar. Ele vai sentir esgotamento, fraqueza, como se ele estivesse trabalhando muito, o corpo dele estivesse muito cansado. E aí, o que acontece? O idoso acredita que é normal. Porque eu estou ficando velho, então eu estou ficando cansado, estou ficando esgotado, estou ficando mais fraco e vai se adaptando. Aí ele vai deixando de fazer as coisas dele, vai deixando de fazer atividade física. Por exemplo, um idoso que é muito ativo, né? Que faz caminhada ou que faz academia, que dança. Quando ele começa a sentir esse cansaço, ele vai parando e ele vai achando que é por conta da idade. E não é. Geralmente pode ser por conta desse processo anêmico, tá? Então, o corpo vai se adaptando também a essa deficiência e o idoso vai adaptando a rotina, vai ficando mais sedentário, acreditando que aquilo tudo é normal. Então, os principais sintomas, assim, de início, tá? A anemia não vai ter sintomas, essa pessoa não vai apresentar sintomas. Quando a anemia vai ficando mais grave, ou seja, vai tendo uma queda lá das hemácias, né, das nossas células sanguíneas, esse idoso vai começar a ter os sintomas que eu falei. Fadiga, cansaço, dificuldade para respirar, mas muitas vezes vai conceber como normal do envelhecimento, tá? Mas existem outros sintomas também, além desses que eu falei, que é a palidez. Você vai olhar para a pessoa, para o idoso, você vai ver que ele está ficando mais pálido, confusão mental também. Aí eu quero alertar, por exemplo, a você que cuida de idosos com demência, especialmente se ele está com dificuldade para se alimentar, provavelmente ele está com deficiência de alguns nutrientes. E aí ele pode ter mais confusão mental por conta da anemia, tá? Ou idosos que nem têm problemas cognitivos, não têm demência, tá? Mas idosos que estão aí na faixa etária 80, 85, e aí sofrem com anemia já mais avançada e podem apresentar confusão mental de repente. Essa confusão mental pode ser por conta da anemia. Então é muito importante que se você observa que o idoso está pálido, né? Está com confusão mental, está se sentindo muito cansado, muito exausto, uma pessoa que sempre foi ativa, de repente só fica deitada, sentada no sofá, fique de alerta, porque pode ser anemia, tá? E aí é importante, se você é cuidador ou se você é idoso, de 6 em 6 meses ou pelo menos a cada 1 ano, você fazer um hemograma completo. Se seu médico não pedir, você pede aí, doutor, pede para mim aí o hemograma completo, que eu quero ver como que tá a minha situação de saúde. Porque, como eu falei, é comum por conta de falta de nutrientes, por conta de dificuldade de absorção, tá? Que a gente acaba tendo à medida que a gente vai envelhecendo, então acaba sendo muito comum isso, mas pode ser corrigido, tá? Eu quero dar uma boa noite para Renata Fontes, pro Adolescente, que me acompanha lá também no Instagram, seja bem-vinda à live. Irene Braga também, Beatriz Leal, sejam todos bem-vindos, tá? E aí eu quero falar com vocês um pouco também sobre a questão das consequências, né? Então nós vimos que não é comum, nós vimos também quais são os principais sintomas e agora nós vamos aprender sobre as consequências. O que acontece? Uma pessoa que está anêmica, né? O sangue dela ele não consegue trazer para os órgãos a quantidade suficiente de oxigênio. Então, por isso que essa pessoa tem esse cansaço, tem essa fraqueza, se sente exausta, tem dificuldade para respirar. E um dos órgãos que mais sofre com anemia é o coração, tá? E se essa pessoa tem problemas cardíacos, aí a situação tende a se complicar mais ainda. Além do coração, o idoso pode apresentar déficit de memória também, né? Não só aquela confusão mental, como eu falei, quando há realmente
uma queda aí das hemácias, mas ele pode apresentar dificuldade da memória também. Principalmente se essa deficiência, se essa anemia se torna crônica, tá? Se o idoso está ali há muito tempo com aquela anemia não tratada e ele começa a ter queixa de atenção, queixa de memória, e isso entra inclusive quando a gente fala de demências reversíveis, né? Porque às vezes o idoso apresenta sintomas de demência, mas ele não tem Alzheimer, ele não tem demência de Parkinson, não tem demência de AVC. Quando o médico vai ver, na verdade ele está anêmico, ele está com deficiência de B12, ele está com deficiência de B9, como eu vou falar aqui para vocês. E aí por isso ele tem esses sintomas cognitivos, tá? Quero dar uma boa noite para Sol, seja bem-vinda, Sol, Socorro Queiroz também, Heleno, tá aí, ó, o tema que você e mais algumas pessoas pediram, tá? Depois você volta a live para você assistir o início também, tá bom? E aí, então, como eu falei, as piores consequências da anemia são os problemas de coração, os problemas no coração, os déficits de memória que podem ser corrigidos, tá? As complicações na internação também. Se esse idoso está anêmico, ele pode ter mais complicações, ele pode correr risco de ter mais problemas de saúde durante a internação, ele não pode fazer uma cirurgia, por exemplo, se ele estiver anêmico. Então é importante sempre observar se o médico realmente pediu ali os exames, se viu se a pessoa está bem ou não, se ela não está com anemia, porque se ele vai para uma cirurgia com anemia, ele pode falecer lá dentro do centro cirúrgico, né? Então são várias questões que a gente precisa pensar. E confusão mental e irritabilidade também, tá? Você cuida de um idoso, você percebe que de repente começou a ficar irritado, tem alguma coisa errada aí, então também pode ser um sinal, tá bom? Da anemia. E aí, quais são as causas da anemia? As principais causas. Existem várias causas de anemia, tá bom? Uma das primeiras causas é a deficiência de ferro. Isso ocorre muitas vezes quando a pessoa sofre algum acidente e perde muito sangue, tá? Ou quando ela tem câncer também. Pessoas com câncer, especialmente em fase mais avançada, elas vão apresentar anemia. E também quando essa pessoa tem algum problema gastrointestinal. Por isso que até no caso da Graciete também o médico foi lá e fez o exame de fezes para observar se essa pessoa estava com sangue oculto, para ver se de repente ela não estava com algum problema gastrointestinal, perdendo sangue ali pelas fezes, porque isso pode estar causando anemia, tá? Uma outra causa comum de anemia entre pessoas idosas é a deficiência de B12 e B9. Então, essa deficiência de B12 e B9, né? B12 e B9 é o ácido fólico ali e o folato, tá? E aí, o que acontece? Quando essa pessoa tem deficiência de B12, ela não só tem anemia, como ela vai ter sintomas que eu falei pra vocês, de confusão mental, de falta de atenção, de perda de memória. São características aí da anemia com privação de B12 e B9, tá? E as doenças crônicas também são... A terceira causa mais comum aí de anemia em pessoas idosas são as doenças crônicas, tá? Como câncer, como doença renal, como doença hepática, né? Doença no fígado, infecções, inflamações. Todas essas questões aí podem fazer com que o idoso fique anêmico. E aí é importante a gente pensar o seguinte, de que forma que é feito essa avaliação. O médico vai ter que pedir o hemograma completo para poder avaliar primeiro se essa pessoa tem anemia, depois para descobrir que tipo de anemia, o que está causando a anemia, né? Ele vai avaliar se é deficiência de B12, B9, de ferro, enfim, vai fazer toda essa avaliação para descobrir por que essa pessoa está apresentando essa anemia. E aí, o que o médico vai fazer também? Ele vai avaliar todo o histórico alimentar dessa pessoa. Porque especialmente idosos, o que acontece? Porque eu falei para vocês no início da live que não é normal. Na verdade, não é porque não é normal, não é comum, tá? É característico, é um sintoma de outros problemas de saúde. Geralmente, o que acontece? À medida que as pessoas vão envelhecendo, como eu falei, a gente vai tendo dificuldade de absorção de determinadas vitaminas e muitas vezes o idoso passa a se alimentar pouco. Isso é muito comum. À medida que a gente envelhece, a gente se alimenta menos. E às vezes a alimentação também não é de qualidade, né? Hoje em dia, a gente deixa de comer verduras, a gente deixa de comer frutas. Muitos idosos deixam de comer carne por conta do problema na digestão, porque também à medida que a gente envelhece, a nossa digestão fica mais difícil e carnes, elas tendem a fazer com que a nossa digestão seja mais lenta, tá? E aí, então, esses idosos acabam não se alimentando da forma que deveriam se alimentar. Então, por isso que surge esses problemas de anemia. Não é um processo de envelhecimento que vai causar anemia, tá? São esses distúrbios aí relacionados à alimentação,
faz com que a pessoa não se alimente da forma adequada, não consuma a quantidade adequada de vitaminas, e aí acaba sofrendo então com anemia. E pode trazer os problemas. Eu vou só repetir para Joaquina rapidamente. Joaquina, depois eu peço que você volte na live para você pegar o comecinho, tá? Mas os principais sintomas são a fadiga. Esse idoso vai se sentir esgotado, vai se sentir cansado, vai ter dificuldade para respirar. Esses são os 3 principais sintomas, tá? Mas a gente tem também a palidez, né? A pele mais pálida, e a confusão mental também é muito característica, especialmente em idosos acima de 80 anos, tá bom? E aí o médico, então, vai avaliar, como eu falei para vocês, a investigação histórico-alimentar. O que essa pessoa come? Como que é a alimentação dela? Porque muitas vezes, como eu falei, o principal problema vai ser a alimentação deficiente, tá? A alimentação que não traz a quantidade adequada de vitaminas para esse idoso. O médico também vai avaliar quais são os hábitos dessa pessoa, tá bom? E por último, ele vai avaliar também se esse idoso já tem algumas doenças, como eu falei para vocês, câncer, doença no fígado, doenças renais, porque são doenças que podem trazer, então, esses problemas em relação a esses sintomas de anemia, ou podem trazer a própria anemia, tá bom? E aí é importante que a gente saiba o seguinte: de que forma que a gente pode prevenir anemia em pessoas idosas? A principal forma é a alimentação. Como eu sempre falo para vocês, a alimentação, ela não evita só anemia. Uma alimentação saudável, ela vai evitar que o idoso fique com o organismo inflamado, que é uma das causas também de anemia. Vai evitar que esse idoso fique com infecções, tá? Vai trazer a quantidade adequada de B12, de B9, de ferro, de ácido fólico. Agora, se você só bota na mesa do idoso arroz, feijão e macarrão, aí fica realmente difícil. Ele vai ficar suscetível a ter vários problemas de saúde. Então, a chave para todas as doenças, na verdade, é a alimentação. A alimentação, a mentalidade, que eu sempre falo com vocês, cuidar da saúde mental e fazer exercício físico. No caso da anemia, a alimentação é fundamental, tá? E aí, de que forma você pode auxiliar? Você pode ajudar o idoso a prevenir a anemia ou a tratar a anemia caso ele seja diagnosticado, tá? Primeira coisa que o médico vai avaliar se precisa fazer suplementação. Em que grau que está essa anemia? Está num grau leve? Está no grau médio? Está no grau mais grave? E aí o médico vai avaliar se vai ter que suplementar, tá? Se vai ter que dar B12 em cápsulas, B9, ferro, sulfato ferroso, o médico vai avaliar se vai ser necessária suplementação. Se essa anemia estiver ali na fase leve, na fase mais tranquila, o próprio médico vai indicar mudanças na alimentação. Mas independente do médico indicar, a gente sabe que muitos médicos não entendem de nutrição, você precisa saber que a chave é a sua alimentação, tá? Então, o que é importante a gente fazer para que o idoso tenha uma boa alimentação? A primeira dica que eu dou relacionada à alimentação é que o idoso faça consumo de carne e de ovos, tá? A absorção de B12, a absorção de várias vitaminas ali que evitam a anemia. É muito mais fácil quando essa pessoa consome carne e consome ovos. Não precisa ser em grande quantidade, mas precisa ser sempre, né? E ovos, principalmente, no cardápio do idoso, vai fazer bem para a memória. É proteína, fonte de proteína, vai ajudar o idoso a ter massa muscular. E aí, se ele tem massa muscular, vai trazer vários outros benefícios. Então, assim, o idoso precisa ter na alimentação dele todos os dias ovos ou carne, tá? E aí você pode utilizar fígado também, né? Que a gente já conhece, aí a vovó já ensinava pra gente, tá? Que é necessário fazer, então, o consumo de fígado quando essa pessoa está anêmica. Mas, independente de anemia, para prevenir, é importante, então, consumir carne, tá? Carne de boi e consumir também os ovos, tá? Uma outra estratégia que traz, assim, bastante sucesso para prevenir, para tratar anemia, é você colocar aí na mesa do idoso, fazer com que o idoso faça ingestão de vegetais verdes associados à vitamina C. Por quê? Se o idoso só consome vegetal verde, ele vai conseguir absorver um pouco dessas vitaminas necessárias para evitar a anemia. Mas se você junta esses vegetais verdes com a vitamina C, a absorção vai ser muito melhor. Então, qual a melhor estratégia? Você fazer os sucos, né? Que a gente chama de sucos de folhas verdes com frutas cítricas, tá? Então, fazer aquela combinação de limão com couve, de laranja, limão e couve, de abacaxi com salsinha, sempre misturar vegetais verdes, tá?
com vitamina C. E aí vitamina C você tem na acerola, vitamina C você tem no abacaxi, você tem no limão, tá? Então, assim, super tranquilo. Se você por dia, você der um copo pelo menos de suco pro idoso, né? Suco verde ali feito com essas frutas cítricas, dificilmente esse idoso vai ficar anêmico, porque a absorção dele vai ser muito boa, tá? E aí eu quero dizer pra vocês o seguinte, que terminando essa live, eu vou colocar lá no grupo 5 receitas de suco, tá? Porque não dá pra colocar aqui, gente, porque se eu colocar aqui no Facebook, vai ficar aquele textão enorme. Então, assim, terminando aqui a live, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, tá? 5 receitas de suco verde, porque você pode, de repente, fazer um suco na segunda, um na terça, na quarta, na quinta, fazer diferente pro idoso não reclamar que está comendo tudo igual, tá? Deixa eu ver, a Andressa tá falando aqui, deixa eu ver. Que ela faz com legumes, né? A alimentação da mãe dela com legumes, com carne moída, com feijão, macarrão e arroz. Assim, Andressa, legumes, ok, carne moída, tá? Tem que maneirar bastante a questão de consumo de macarrão e de arroz, tá? Tenta substituir ou diminuir o arroz, diminuir o macarrão, especialmente se esse idoso for diabético, tá? E você substituir o macarrão, o arroz, por inhame, por aipim, vai ser muito mais saudável, tá? Para ele não ter aquela bomba de carboidrato que pode deixar o idoso mais suscetível a problemas no coração, a demências, a diabetes. Então tem que ter muito cuidado com a quantidade de macarrão e de arroz que você coloca no prato do idoso, tá? Deixa eu ver quem mais. A Beatriz falou do ossobuco, né, Beatriz? Deixa eu ver quem mais aqui. Esmeralda, boa noite. Seja bem-vinda. Chegou a tempo, né, Esmeralda? Seja bem-vinda aí a mais uma live. Quem tiver mais dúvidas pode colocar aí dentro, gente. Então é importante vocês entenderem isso, tá? Anemia não é normal. A gente precisa tratar. Se o idoso está cansado, o idoso está exausto, está dormindo demais, não quer se levantar da cama, tem alguma coisa errada. Calma aí, vamos avaliar que não tá certo. O idoso tende a se adaptar, tende a adaptar a sua rotina para viver com anemia. E não é legal. Nem se o médico chegar para você e falar que a anemia em idoso é normal, você fecha a porta dele e procura outro, porque ele tá doido, tá? Falta de conhecimento, é preciso tratar a anemia sim. Quem não está lá no grupo do WhatsApp, telefone 22 999 58 3839, tá? Só mandar uma mensagem para mim, 022 999 5839, que eu te incluo no grupo. Você vai receber aí as 5 receitas de suco para evitar, para prevenir anemia e para tratar anemia em pessoas idosas, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. A Andressa falou que ela tem Alzheimer, né? Então é muito comum quadros de anemia em pessoas que têm a doença de Alzheimer, Andressa. Aí o que acontece? Essa pessoa já tem a doença de Alzheimer e aí de repente ela começa a apresentar esses quadros de confusão mental. Por quê? Alguns idosos com Alzheimer eles vão começar a se alimentar repetidamente, querer se alimentar o tempo inteiro, porque esquecem que já se alimentaram, e outros não vão querer se alimentar. E esses que não querem se alimentar, geralmente vão ficar desnutridos e podem apresentar, então, anemia. E aí, com isso, a confusão mental desse idoso tende a aumentar, tá? Então, por isso que é importante que você observe sempre se o idoso que você cuida está nessa parte, tá bom? Está nessa fase, né? Esmeralda falou que a internet está ruim, não tem problema não. Esmeralda, compartilha aí então, vamos ajudar e levar essa situação. E, enfim, depois você assiste, não tem problema nenhum, tá bom? Stephanie falou que está lá no grupo. Ah, que bom, Stephanie. Ó, daqui a pouquinho, terminando a live, eu já vou colocar lá, tá? Lembrando também, se alguém estiver aqui e quiser conversar comigo ao vivo lá no Instagram, terminando aqui, eu vou dar um pulinho lá no Instagram para conversar com você, tá? Mas me manda um alô aqui, ou me manda um alô no grupo do WhatsApp. Juliana, eu quero conversar com você lá no Instagram, porque aí eu te chamo ao vivo pra gente conversar, tá bom? Quero dar uma boa noite pra Graça Rubens. Deixa eu ver quem me perguntou. O adolescente me perguntou. Se fizer uma refeição por dia com carne ou ovo, já é suficiente? Já é suficiente, tá? Porque se no almoço, né, ou no café da manhã, esse idoso comer ovos, né? O que é uma refeição indicada para o idoso, independente dele ter anemia ou não? De manhã comer ovos, tá? Tomar um café com óleo de coco para turbinar a memória. E aí você pode alternar. Um dia ele come ovo, você pode fazer ali fazer uma tapioca com ovo, fazer um omelete para o idoso.
com um copo de café com óleo de coco. No outro dia você faz ali o omelete do idoso, já oferece um desses sucos verdes que eu vou colocar lá no grupo, tá? E à noite não é nem indicado que o idoso coma carne à noite, tá? Se ele for comer carne, ele vai comer carne no horário do almoço, tá? E carne vermelha à noite é muito ruim porque o idoso tem essa lentificação da digestão, né? Então não é indicado que o idoso coma carne à noite. Ele comendo ali os ovos de manhã, na hora do almoço, comendo uma carne já tá suficiente, sempre tendo verduras verdes associadas à vitamina C. Ou compra a vitamina C e bebe no mesmo momento que vai comer os vegetais verdes, ou faz o suco, tá? É um dos sucos que eu vou colocar para vocês lá no WhatsApp, tá? Deixa eu ver a Magali aqui. Boa noite, Adriana Nascimento, seja bem-vinda. Magali falou que o dele come carne todos os dias, ovos caipiras, verduras verdes. Muito bem, fígado. Mas está muito cansado. Então, Magali, aí também tem mais uma questão aqui, né? Na questão do... É seu pai, ele? Deixa eu ver. Não sei se é seu pai. Mas ele tem 97 anos. Aí também a gente já cai numa situação assim. É um idoso que já tem uma idade bem avançada. Então, nessa faixa etária, 97 anos, né? O ser humano, realmente, nosso corpo vai ficando mais cansado. Então, pode ser que seja normal mesmo esse cansaço realmente do processo de envelhecimento por conta da idade já avançada dele, tá? Então a gente tem que fazer esse corte aí, né? Um idoso 60, 70, 80 não é normal estar ainda tão cansado, mas 97, né? O idoso mais velho aí do mundo acho que tem 110, 114, não sei. Dificilmente as pessoas chegam a 97. Então o organismo realmente já está um pouco mais cansado, tá? Magali tá falando que ama fazer suco pro seu pai. Então, Magali, você já tá no grupo? Se não tiver no grupo, minha filha, entra, que daqui a pouco tem 5 dicas lá. Todos os sucos eu experimentei, gente. Então, todos são deliciosos, tá? Não precisa nem dizer pro idoso o que tem no suco. Só dá pra ele beber, que ele vai ser super saudável, ele vai adorar. Stefano tá falando que dá ovos cozidos 2 vezes por semana. Stefano pode dar todo dia. Todo dia. É mito de que ovos fazem mal para o idoso, especialmente para a saúde do coração. Muito se dizia isso, né? Mas é mito. Estudos científicos já demonstraram que ovo faz bem, que ovo não aumenta a gordura, não é nada disso. Pode esquecer, pode dar ovo para o idoso todo dia, que vai melhorar a cognição, vai melhorar a memória, vai evitar Alzheimer, vai melhorar a visão, vai evitar anemia. Pode aumentar esse consumo de ovos, tá? Boa noite, Raquel Barreto. Deixa eu ver aqui. Denise Areia, seja bem-vinda, Denise. Boa noite para você. A Esmeralda falou que o marido dela é diabético. Então, quem tem doenças crônicas geralmente tem algum problema de anemia, né? Então tem que ter muito cuidado. Deixa eu ver, ele não está comendo bem. Pois na verdade, assim, a gente não tem que pensar nem em quantidade de alimentação, tá? Isso aqui eu quero dizer pra vocês, a gente tem que pensar na qualidade da alimentação. Então, por exemplo, Esmeralda, se ele come pouco, é importante que esse pouco que ele come sejam de comidas saudáveis, né? É importante que ele beba os sucos, que são mais leves. Geralmente, quem tem dificuldade para se alimentar, se você oferece os sucos, ela aceita. Se você oferece os legumes, né? Uma sopinha de legumes com carne, com frango, geralmente essa pessoa aceita, ela não fica muito disposta a alimentação pesada. Então, assim, não importa a quantidade da alimentação, mas importa que a alimentação seja de qualidade, tá? Graciete colocou aqui sobre a questão de açúcar. Graciete, tem que tirar açúcar da vida de vocês, tá? Especialmente porque seu esposo tem a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer tem uma forte ligação também com o consumo alto de carboidrato. Açúcar é um carboidrato. O adoçante melhor que você pode utilizar é o stevia, ou deixa eu lembrar o nome do outro agora. Gente, sumiu da minha cabeça, tá? Mas um dos melhores adoçantes é o stevia, tá? Daqui a pouquinho, quando eu lembrar o nome do segundo adoçante, que também é saudável, que você pode utilizar não de forma exagerada, eu coloco aqui pra vocês. Agora me fugiu da cabeça. Mas o que eu uso, por exemplo, é o stevia. É um dos melhores, tá? Mas é importante se adaptar sem açúcar e sem adoçantes. Uma coisa ou outra, você vai fazer, de repente, um lanche para o idoso, como os lanches que eu ensinei no e-book, tá? Quem tá aqui é novo, eu tenho 3 e-books sobre alimentação que são gratuitos, tá? Vocês conseguem acessar esses e-books entrando lá no meu Instagram, abaixo do meu nome, das minhas especializações, tem um link em azul. Você clicou, tem ali e-book de receitas saudáveis, e-book de café da manhã. Você baixou ali, tem várias receitas. E aí as receitas ali de lanches são com adoçantes, tá? Inclusive os 2 tipos de adoçantes saudáveis estão lá. Então, para uma receita ou outra você pode usar. Não é sucralose. Gente, deixa eu colocar aqui agora, quer ver? Que eu vou falar para vocês. Fugiu da minha cabeça, gente. É porque realmente, como eu uso mais o stevia, né? O outro ele é bem mais caro que o stevia. Você consegue comprar o stevia puro, por xilitol.
Stephanie, obrigada, Stephanie, xilitol. Só que o xilitol é muito caro, entendeu? O xilitol, o quilo do xilitol é caríssimo. O stevia você compra um potinho daquele pequenininho por R$12, R$15. Você vai comprar 100 gramas de stevia, você vai gastar uma grana. Então, assim, eu uso stevia, mas são os dois melhores, são stevia e xilitol, tá? Sucralose pode utilizar, mas também não é um dos melhores, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. A Graça colocou aqui que a mãe tem Alzheimer, está com problemas nos rins, tá com dificuldade em engolir. Bom, primeira coisa no seu caso, Graça, ela precisa de uma avaliação, como eu falei na última live, tá? Do fonoaudiólogo e da nutricionista, tá? Eu preciso que avalie essa dificuldade dela de engolir também, é super importante, tá? Eliane tá me colocando aqui a questão do demerara. Não é bom, nenhum tipo de açúcar é bom. Demerara, mascavo, pode esquecer, é tudo açúcar. Nem o açúcar de coco não é bom pra gente, pra fazer o uso e consumo sempre, né? É importante a gente se adaptar sem o açúcar e se adaptar também sem o adoçante. Ah, mas não consigo, isso, uma receita ou outra eu não consigo sem adoçante, vou fazer um bolo. Aí você coloca xilitol ou stevia, tá? Aí tem uma diferenciação, porque assim, o stevia você não usa em receitas quentes, você vai usar para suco, para uma receita fria. O xilitol você já pode utilizar para fazer receitas quentes, tá? Então é importante que vocês saibam essa diferenciação também. É bom ter os dois. Se você faz bolo, se você faz alguma receita que você vai utilizar o fogão, aí você tem que comprar realmente o xilitol, né? Às vezes também a gente fala que é muito caro, e aí eu quero dizer pra vocês o seguinte: será que é tão caro assim? Porque às vezes você evita de comer o que é saudável, e aí você vai fazer uma alimentação para o idoso ruim, você vai gastar com medicação. Então assim, vai usar 1000 medicamentos para diabetes, para diminuir o açúcar. Ah, vou usar açúcar branco, é mais barato. Aí ele vai ficar com a glicose lá em cima, vai aumentar o consumo de medicação, você vai gastar muito mais se você realmente utilizasse o que é saudável, evitando problemas agudos, problemas crônicos aí, que acabam destruindo a saúde do idoso, né? Então é importante que vocês fiquem atentos. Vamos tentar, por exemplo, quando a gente fala dos adoçantes, a gente não utiliza muito, a gente não utiliza grande quantidade, né? A não ser que faça bolo todo dia na sua casa, por exemplo. Mas geralmente não é a nossa rotina, então vale muito a pena tirar qualquer açúcar. Açúcar de coco, açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar mascavo, tira tudo. Aprende a tomar seu cafezinho com óleo de coco todo dia de manhã, é muito bom para todo e qualquer idoso, tá? Cafezinho com óleo de coco melhora a memória, ajuda a perder gordura. Antigamente se dizia que era bom o idoso ter uma gordurinha que ele ia viver mais. Hoje em dia a gente já sabe que é tudo mentira, tá? Na verdade, o idoso precisa de massa muscular, precisa fazer exercício físico, precisa estar com massa magra, tá bom? E diminuir percentual de gordura, é isso que vai trazer mais longevidade, vai trazer mais qualidade de vida para ele, vai evitar doenças, tá? A Silvana falou que a mãe dela não gosta de óleo de coco no café. Que pena, né, Silvana? Se a sua mãe for uma pessoa lúcida, tenta conversar com ela sobre os benefícios do óleo de coco. Porque às vezes quando o idoso é informado, ele aceita. Às vezes ele não aceita porque ele não sabe o benefício que vai ter. Então às vezes ele rejeita por conta disso. Quando a gente traz o benefício, isso aqui vai evitar a doença de Alzheimer. Que é um dos maiores medos dos idosos é ter doença de Alzheimer. Quando você diz para ele que é comprovado que o óleo de coco ajuda a prevenir, ele aceita. Então, às vezes, vai devagarzinho conversando, tentando convencer para ver se ela aceita um cafezinho com óleo de coco, ou pelo menos um cafezinho com canela, que também é bom, ajuda a diminuir a glicose no sangue, tá bom? Alguém me perguntou alguma coisa de diabético na live, acho que eu fiz uma live aqui sobre questão de diabetes, eu não fiz, mas eu lembro que eu falei a questão do vinagre. Quem é diabético, 2 colherinhas ali de vinagre antes das refeições vai auxiliar a diminuir essa entrada do açúcar no sangue, né? Vai fazer com que o açúcar entre no sangue mais devagarzinho, não vai ter aquele pico de insulina, que é o que traz vários problemas de saúde pra gente, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Bom, eu acho que não tem mais perguntas. Quero pedir a quem não compartilhou, compartilhe. Quem entrou mais pro final da live, depois volta, porque tem informações importantes no início da live. Vamos compartilhar, vamos tirar esse mito, tá? Fazendo com que as pessoas entendam que a anemia não é comum, que a anemia pode trazer vários problemas para o idoso, vai deixar o idoso sedentário, esse sedentarismo vai fazer com que o idoso tenha outros problemas de saúde, tá? Pode fazer com que o idoso tenha problemas no coração, enfim, é um conjunto de coisas danosas, como eu falei no início da live, que podem acontecer por conta da anemia. Então é importante tratar, tá?
A Eliane colocou aqui para uma xícara, Eliane. Assim, você pode colocar, o ideal é a gente usar de 2 a 4 colheres de óleo de coco por dia. Então, assim, eu tomo meu café com óleo de coco de manhã, uma xícara de café com 2 colheres de óleo de coco. Tem gente que não consegue porque acha que tem muito óleo, principalmente quem não está adaptado. Aí você pode dar para o idoso de manhã e da tarde, por exemplo, ou à noite, né? Uma colherinha de manhã, uma colherinha à noite. Se ele conseguir tomar 2, melhor, tá bom? Quero dar uma boa noite para Eliane Souza. Eliane Souza. É isso aí, gente. Então, quem não compartilhou, compartilhe. Alguém que quer participar comigo da live lá no Instagram, é live, mas assim é vídeo, ao vivo. Eu e você conversando, tirando suas dúvidas. Se você quiser, é só colocar aqui embaixo que eu te chamo lá no Instagram, tá bom? Semana passada eu conversei com a Glaciete, conversei também com uma colega psicopedagoga que está fazendo um trabalho bem legal com idosos. E você que está aqui, que quiser conversar comigo também, coloca aqui no Facebook, né, para eu saber. Ou me manda uma mensagem assim que eu terminar aqui lá no grupo do WhatsApp, para que eu saiba quem é você que quer conversar comigo, tá bom? E aí, então, quem não está no grupo, 022 99958 3839. Deixa eu ver o que mais. E daqui a pouquinho, daqui a 5 minutinhos, eu vou colocar lá no grupo, então, as 5 receitas de suco para você usar aí pelo menos de segunda a sexta, tá bom? No cardápio do idoso, especialmente pela manhã, tá bom? Quero dar uma boa noite a vocês, agradecer a todos pela participação, dizer a vocês que os nossos grupos, tá? Do SOS Alzheimer, de quem comprou a apostila SOS Alzheimer, que ganhou lá, tá? Quem comprou a apostila SOS Alzheimer ganhou 4 lives comigo em grupos de 10. Então, eu tô tirando todas as dúvidas, né? Tem os grupos específicos no WhatsApp para essas pessoas que compraram a apostila, elas colocam todas as dúvidas e aí eu vou lá na live e tiro toda e qualquer dúvida relacionada ao cuidado do idoso que tem a doença de Alzheimer. Então, você que tem interesse, tá? Tem um link aqui no início da minha página do Facebook, clicou no link, comprou a apostila, coloque lá seu telefone no cadastro ou fique atento ao seu e-mail para que eu envie a apostila e possa incluir também você lá no grupo exclusivo do Facebook do SOS Alzheimer e no WhatsApp do SOS Alzheimer, tá? A primeira live nossa foi ontem, nós teremos ainda mais 3 lives. Então, todo mundo que comprar a apostila vai poder fazer pergunta que quiser sobre o cuidado ao idoso e eu vou responder lá nesses grupos exclusivos, tá? Quero dar uma boa noite então para a Gisele, que bom que você gostou, Eliane também. Gente, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez, fiquei muito feliz com a presença de todos, gratidão aí a quem compartilhou. Maria Teodora, gratidão. O que eu sempre digo para vocês, foram beneficiados aqui? Gostaram da live? Eu trouxe informações importantes para vocês? Compartilhe, né? Faça o que eu estou fazendo aqui, distribuindo para você, distribua para o outro também, leve essa informação para mais pessoas, tá bom? É isso que eu peço para vocês sempre. Um forte abraço, então, ó. Obrigada pela presença e a gente se vê, então, semana que vem aqui para mais lives, tá bom? Ana Maria Lindona, beijão, querida. Até mais. Boa noite, gente. Tchau, tchau.